Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos, adentramos aí na sua casa, aonde você está, participando e bebendo da fonte da palavra de Deus, através desse canal de evangelização. No Evangelho de hoje, Jesus diz algo que nós queremos ouvir, que nós precisamos ouvir e que nós desejamos que, de fato, essa vontade de Jesus aconteça. Jesus está dizendo claramente no Evangelho, para os discípulos e para você, para mim, para todos nós: se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser o maior, você pode ser. Jesus não é contra, de forma nenhuma. Jesus incentiva que você, de fato, seja o maior, seja o primeiro, que você, de fato, possa trazer para o contexto da vida a manifestação desse desejo criacional de Deus no dia, no momento, na vontade de Deus que criou a cada um de nós. Para que, de fato, nesse mundo, nós possamos desempenhar tudo aquilo que Deus criou em nós para o nosso benefício, estendendo ao benefício aos irmãos e irmãs. Aquilo que eu desejo, é claro, você também, nós desejamos para o outro, por isso desejamos só o melhor. No contexto de ser o primeiro e o melhor, Jesus explica para os discípulos o sentido da morte, o sentido do sofrimento, o sentido da luta, o sentido de ir sempre adiante, de perseverar, o sentido de passar pela paixão. Por isso, Jesus explica, não só no sentido teórico, racional, mas quer que os discípulos avancem e possam, de fato, compreender com ele, para que assim eles possam participar desta vontade de Jesus. Como assim você também, se nós queremos o melhor e Jesus assim o quer, nós precisamos participar e permitir ao Senhor que nos acompanhe nesta conquista. Vejam, quando Jesus diz que para ser o melhor, para ser o primeiro, tem que passar pela paixão, pela morte, e 3 dias ele vai ressuscitar, como sentido de vida nova, vida em plenitude, os discípulos não entendem nada. Os discípulos ficam discutindo para ver quem será o maior, no sentido de receber a herança de Jesus. Jesus vai passar pela paixão e vai morrer, alguém tem que assumir o seu lugar. Os discípulos estão discutindo isso, provavelmente, pelo contexto do Evangelho. Por isso que Jesus diz: se vocês querem ser o primeiro, não tenho nenhuma objeção.
Mas vocês têm o seguinte critério para ser o maior, para ser o primeiro. Aí Jesus traz a criança, põe no meio deles e diz: se vocês acolherem essa criança, acolhendo essa criança em meu nome, vocês estarão acolhendo não só a mim, mas aquele que me enviou. Então, toda a minha participação, a minha herança, a minha vida, o meu mistério, junto com o Pai que me enviou, estará em vocês. E aí sim, vocês terão toda a possibilidade de ser o primeiro. Não é maravilhoso? Jesus não impede que sejamos o primeiro, mas de acordo com o seu ensinamento, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Isso é maravilhoso. Imaginemos nós como Jesus era feliz nesse mundo, como Jesus era feliz em família, no trabalho lá com José na marcenaria, depois no trabalho em missão, depois com os discípulos. Quanto Jesus foi feliz nesse mundo, sempre trazendo e manifestando a força e o amor do mistério do Pai em sua pessoa. Por isso que Jesus quer também que você seja o maior. Que assim o seja. E que Deus te livre de todo perigo e de todo mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.